Eu lendo a Bíblia Sagrada e eu vou lendo, e de repente tem algumas coisas que o Espírito Santo termina colocando na nossa mente, aclarando a nossa mente, ou então desperta em nós alguma coisa dentro do texto. E de repente, no decorrer da leitura, me veio ao coração para meditar com os irmãos aqui nesse texto que nós lemos do versículo 29 até o versículo de número 36, do livro de Números, capítulo 10. Eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre crentes inseguros com base na vida de um personagem pouco citado na Bíblia, ou quase não se fala, que é Hobabe. Este Hobabe, para os irmãos que não sabem, ele é o irmão de Zípora. Hobabe, ele é filho de Jetro, chamado também de Reuel. Jetro e Reuel é a mesma pessoa, que era o sogro de Moisés. Portanto, Hobabe é cunhado de Moisés. A gente não tem na Bíblia algum versículo que nos diga de maneira clara quando foi que Hobabe foi ficar morando com o povo de Deus e junto com o seu cunhado Moisés. Em Êxodo capítulo 18, o texto vai dizer que Zípora, em dado momento, ela voltou para Midian. Eles eram midianitas. Quando Moisés ele foi libertar o povo da terra do Egito, Zípora desceu junto com Moisés. Além de ir com Moisés, levou seus 2 filhos. Mas o fato é que Zípora voltou. Zípora terminou voltando para a casa de seu pai. E em Êxodo capítulo 18, depois, Jetro vai levar Zípora de volta para estar ao lado do seu marido, Moisés. Quanto a Hobabe, nós não sabemos quando foi que Hobabe foi ficar morando com Moisés e com o povo de Israel. Dentro do texto lido, se os irmãos olharem para o texto, a ideia que nós temos é que provavelmente Hobabe tenha ido morar com o povo de Deus quando Israel estava no Monte Sinai. Israel, depois de caminhar 3 meses rumo à terra de Canaã, em Êxodo capítulo 19, se você pode me acompanhar com a sua Bíblia, versículo de número 1, Moisés ele fala de maneira clara, dizendo que depois de 3 meses de caminhada, chegaram no Monte Sinai. Então, é daqui que a gente termina concluindo que foi quando o povo de Deus estava no Monte Sinai que Hobabe, cunhado de Moisés, foi ficar com o povo de Deus no Monte Sinai. Ele vai nessa época, ele termina indo para o Monte Sinai nesse momento. No tocante, irmãos, ao Monte Sinai, eu preciso dizer aos irmãos de que o Monte Sinai, ele foi um lugar onde Deus discipulou o seu povo. O Monte Sinai foi um lugar onde Deus catequizou o seu povo em relação a tudo. Foi no Monte Sinai, por exemplo, que Deus ensinou o seu povo a ser uma nação, porque até então Israel não era uma nação. Israel é vista como uma nação no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus faz uma aliança para Israel, dizendo que a partir daquele momento Israel seria o seu povo peculiar. Foi no Monte Sinai que Deus se revelou ao seu povo de maneira audível, porque eles ouviram Deus falar. Em Êxodo capítulo 19. Eles viram Deus manifestar a sua presença de forma visível. Porque em Êxodo 19 vai dizer que Deus desce no Monte Sinai para falar com Moisés, o povo ouvia a voz de Deus. E saía do Monte Sinai fogo, fumaça, relâmpago.
Barulho de trovão se ouvia naquele lugar. A terra tremia. Era Deus dizendo para todos aqueles que estavam ali: eu estou presente neste lugar. Foi no Monte Sinai que Deus trouxe ao povo de Israel leis, estatutos e preceitos. Foi no Monte Sinai que Deus terminou orientando o seu povo sobre como viver. Se os irmãos forem lendo a lei de Moisés, os irmãos irão ver que Deus ele ensinou de forma detalhada até como o povo deveria comer. Estava conversando aqui com o presbítero Raimundo, o presbítero Reginaldo, não sei se o presbítero Samuel estava aqui presente, enquanto estávamos aqui no momento do velório, eu dizendo de que até no tocante à terra, Deus determinou, dizendo ao povo que eles não deveriam plantar o tempo inteiro na terra. Até a aula de agronomia Deus deu ao povo, dizendo que eles deveriam plantar por um tempo e por outro tempo deixar a terra descansar. Deus ensinou ao seu povo que tipo de animal deveria comer. Todas estas orientações o povo recebeu no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus ensinou ao seu povo como eles deveriam cultuar. Foi tudo lá no Monte Sinai. Foi no Monte Sinai que Deus deu a Moisés a planta do tabernáculo, um lugar onde deveria ser um lugar de culto. Pois bem, tudo isso Deus fez lá no Monte Sinai. A glória dele sendo manifesta, Deus enviando ao povo leis, Deus ensinando ao povo como viver, Deus trazendo orientações, tudo foi no Monte Sinai. Eu disse aos irmãos que o Monte Sinai é como se fosse uma escola de ensino bíblico. Foi um lugar onde Deus orientou o povo. E quem é que estava presente nesse momento? Quem é que estava lá? Hobabe. O cunhado de Moisés estava lá presente neste Monte Sinai. Tudo que Hobabe deveria aprender sobre Deus, ele aprendeu lá junto com o povo. Ele ouviu a voz de Deus. Olha aqui para mim, imagine você ter o privilégio de ouvir Deus falar. E não foi só uma pessoa, foi mais de uma que ouviu Deus falar de forma audível. E a voz de Deus era ensurdecedora, como diz a Bíblia, que a voz dele é como a voz de muitas águas. De maneira que o povo disse a Moisés: Moisés, quem é um homem que pode ouvir a voz de Deus e ficar vivo? Só tu que tem esse privilégio. Nós estamos com medo de ouvi-lo. Então diga para Deus, para ele falar só com você lá, e traz para nós o recado que ele tem a dizer, porque nós estamos com medo de ouvi-lo. Deus falava e o povo ouvia Deus falar. Que privilégio aquele povo teve. Imagine o privilégio de ver Deus falando, e o texto diz que quanto mais Deus dizia, saía do Monte Sinai fogo e fumaça. Quem é que estava participando dessa cena? O Hobabe. Hobabe estava lá, participando de tudo isso. Mas aí, irmã Márcia, depois de quase um ano, sabe o que aconteceu? A nuvem, Claudiane, que ficava em cima do tabernáculo, porque era assim. O povo ia trabalhando, irmão Raimundo, trabalhando, vivendo a sua vida normal, mas de vez em quando botava o olhozinho na nuvem, que ficava em cima da tenda do tabernáculo. Deus já havia dito, se a nuvem se levantar, sou eu dizendo, está na hora de ir embora. Depois de quase um ano, o povo começou a olhar para a nuvem e começou a dizer: Moisés, está levantando, está subindo. Aí Moisés olhou e disse: gente, desarme a tenda, está na hora da gente ir embora. Deus está mandando a gente sair daqui. Depois de um ano, a nuvem se levanta. Aí Moisés vai para o cunhado. Moisés vai para Hobabe. Por favor, me acompanhe no texto que nós lemos. Moisés chega para o Hobabe, depois de quase um ano, e faz-lhe um convite.
Olha o convite que Moisés termina dizendo para Hobabe: nós iremos para o lugar de que o Senhor disse que nos daria. Hobabe, nós estamos indo para Canaã. Tu morou conosco aqui, ficou quase um ano aqui com a gente, tu já viu muita coisa boa. Então nós agora estamos continuando a viagem, depois de um ano aqui. Nós iremos continuar indo a Canaã. E aí, em Manaus, Moisés faz a Hobabe um convite. Por favor, me acompanhe. Moisés faz um convite a Hobabe no versículo 29. Moisés diz assim: venha conosco, Hobabe. Estamos caminhando para Canaã. Vamos continuar nossa viagem depois de um ano aqui nesse lugar. Venha conosco. E no versículo 29, além de Moisés convidar Hobabe para que ele fosse a Canaã, Moisés lhe faz promessas. Moisés termina dizendo no versículo de número 29 e o versículo 32. Moisés diz assim: Hobabe, venha conosco, porque nós te trataremos bem. E se tem uma coisa que o crente salvo por Jesus sabe fazer, é tratar bem as pessoas, sim ou não? É ou não é? Se tu vê um crente que trata mal os outros, trata mal todo mundo, não é crente não. Crente que tem Jesus, ele trata bem, ele é paciente, ele é longânimo. É. E a gente precisa guardar o fruto do Espírito no coração. Aqui é a mesma coisa de um novo decidido que vem para a igreja. E alguém está dizendo: venha conosco, nós iremos para o céu, estamos fazendo a viagem, nós iremos te tratar bem. É uma promessa que estamos lhe fazendo. Mas aí Moisés continua fazendo promessa para Hobabe. Moisés diz assim: venha conosco, Hobabe. Sabe por quê? Sabe por quê, Hobabe? Porque Deus só prometeu coisas boas para nós. Venha conosco. Daí, o Espírito Santo me fez eu fazer uma perguntinha com um pouco de retórica aqui para os irmãos. Primeiro, por que Moisés chamou Hobabe? Era só porque Hobabe era seu cunhado? Não. Pastor, eu acho que Moisés chamou Hobabe porque era da família, era cunhado, então, pela amizade que tinha para Hobabe, terminou dizendo: bora, vamos comigo, você é da família mesmo, eu quero que você tenha um privilégio que eu terei. Mas não. Moisés convidou Hobabe, a princípio, não era só porque Hobabe era seu cunhado, não. Moisés estava demonstrando por Hobabe um amor, que é o mesmo amor de Deus para conosco. O nome Hobabe na língua hebraica significa amado, estimado. É a mesma coisa de Deus para conosco. Nós estávamos perdidos e Deus disse: venha, porque eu te amo. Você é amado meu. Você é amada minha. Por isso que Moisés chama Hobabe, porque Hobabe era uma pessoa estimada de Moisés. Amada por Moisés. Não era só pelo fato de Hobabe ser cunhado. Moisés amava Hobabe. Por isso que Moisés disse: venha conosco para Canaã. O que eu vou receber de Deus, tu também receberá. As promessas que Deus fez a mim também chegará até você, Hobabe. Venha conosco. Mas aí, Moisés convida Hobabe em segundo lugar. Sabe por quê? Porque Hobabe conhecia o que era deserto. Por favor, veja comigo no versículo de número 31. Olha o versículo 31. Hobabe, eu quero que você venha comigo porque você sabe o que é deserto. Você conhece todas as dificuldades do deserto. Hobabe, em relação à questão geográfica do deserto, você sabe. Irmão, olha aqui. Quem guiava o povo era quem? No deserto era quem? Me ajuda? Era quem? Deus. Mas Moisés disse: você conhece o deserto. Questão geográfica, Deus tem a parte dele de orientação, mas o solo você conhece. Tu sabe, Hobabe, onde é que a gente pode colocar uma tenda e onde não pode. Tu conhece o solo, tu mora aqui há muito tempo. Então, se a gente cavar algum lugar que não seja bom para cavar, tu vai saber.
Tu sabe um lugar onde tem perigo, onde não tem, onde tem animal peçonhento, onde não tem. Tu anda aqui no deserto há muito tempo. Vem conosco. Tu conhece o deserto. Tu sabe o que é deserto. Por isso eu quero que você venha comigo. Você vai nos ajudar quando nós chegarmos no lugar. Tu vai saber onde tem água, onde não tem, onde é seco, onde não é seco. Tu vai saber, tu vai nos ajudar, Obabe. Mas aí Moisés continua dizendo, venha conosco. E por quê? Agora vai para frente, tem algo mais aqui. Versículo de número 31. Moisés disse, venha conosco, porque tu vais ser o nosso guia. Obabe, tu precisa ir com a gente para Canaã, porque tu serás o nosso guia. E aí guia na Bíblia tem a ver com pastor. Na carta aos Hebreus, veja aí capítulo de número 13, salvo engano, o último capítulo. O escritor aos Hebreus termina dizendo, obedeceis aos vossos guias que intercedem sobre vós. O Obabe agora já estava até no lugar de pastor. Moisés era o profeta. Quem guiava o povo era a nuvem, mas Moisés está dizendo, vem conosco porque tu vais ser o nosso guia. Tu vai nos ajudar. Vamos para Canaã. Precisamos da tua ajuda, Obabe. Tu é meu cunhado. Mas além de ser cunhado, você sabe como andar no deserto. Tu conhece o deserto. Tu sabe das dificuldades que tem no deserto. Mas em quarto lugar e último aqui, sabe por que Moisés convidou esse Obabe para ir com ele? Porque Moisés achou. Olha aqui, gente. Moisés achou, irmã Isabel, que o Obabe estava decidido. Moisés achou que em um ano que Obabe ficou ali sendo discipulado, que Obabe estava crente até o tutano. Moisés achou que o Obabe estava convertido. Moisés achou, irmã Alva, que o Obabe nunca ia arredar mais pé. Que Obabe agora ia só caminhar para frente. Moisés disse, ele está convertido, ele está decidido, eu vou convidar ele. Ele já se acostumou conosco. É por isso que Moisés disse, meu filho, meu cunhado Obabe, venha conosco para Canaã. Porque Moisés partiu da conclusão que o homem estava decidido. Mas aí, quando foram convidar o Obabe, mesmo prometendo, mesmo dizendo, olha, venha conosco, Deus vai te abençoar. Assim como Deus vai nos abençoar, vai te abençoar também. Deus só falou coisas boas para Israel. O que Deus prometeu para Israel vai também te dar. Vem conosco, vem. Tu é o nosso guia, tu sabe andar no deserto, venha conosco. Ei, mesmo assim, versículo 30, abre a Bíblia aí, ou então me acompanha no Datashow. Olha o que o Obabe disse para Moisés. O Obabe disse um não bem sonoro. Não vou. Não irei. Vou não. Mas tu não vai não? Vou não. Eu pensei que tu estava decidido. Tô não. Pensei que tu estava crente. Tô nada. Pensei que tu estava seguro com a tua crença. Tô não. Vou não. E tu vai para onde, Obabe? Olha o que ele disse no versículo 30. Prefiro voltar para minha terra. Mas a terra de Obabe era Midian. Ele era midianita. Os midianitas estavam debaixo de condenação. Os midianitas não eram judeus. Os midianitas adoravam dois ídolos que eram demônios, que era Baal, Peor e Astarote. O Obabe já tinha ouvido Deus falar. Deus manifestou a sua glória para Obabe. Obabe viu e ouviu a voz de Deus. Moisés achava que ele estava crente. E quando Moisés disse, vamos para Canaã, cunhado. Vou não. Vou voltar para minha terra. Mas lá na tua terra, teu povo é endemoniado, teu povo é oprimido, teu povo adora demônio, teu povo não é liberto, mas vou voltar para lá. Prefiro voltar para lá. Vou morar de novo com a minha parentela, mas a tua parentela está acorrentada, mas vou para lá. Tua parentela está oprimida, mas eu vou para lá assim mesmo. Tua parentela está na mão do demônio, mas eu vou mesmo assim para lá. Eu vou voltar para lá.
Espírito Santo está falando conosco aqui esta noite. Irmão, como é que pode? Eu estava hoje meditando nisso aqui e fiquei parado algumas horas, parado. Irmão, como é que pode? Alguém tem um privilégio como esse homem teve. Primeiro, era cunhado de um dos grandes profetas da Bíblia. Ele terminou ligando-se a um dos grandes homens de Deus. Ele estava ligado a alguém que até hoje a Bíblia Sagrada, quando faz referência a ele, sempre fala de um grande homem de Deus, que foi Moisés. Imagine você do lado de um homem desse como Moisés. Imagine. Alguém que a Bíblia diz que falava com Deus face a face. Alguém que tinha privilégios que nenhum ser humano depois dele teve. Em Deuteronômio capítulo 18, a Bíblia fala que ele foi um grande profeta. E ele mesmo termina dizendo: Deus vai levantar um profeta em Israel igual a mim. Ele era um grande profeta. Um homem como Moisés, nunca mais alguém vai ouvir falar na terra. E o Obabe, ele é cunhado de Moisés, irmãos. Que privilégio ser pastoreada por Moisés. Imagine você estando na igreja cujo pastor é o irmão Moisés, o pastor Moisés, o homem que abriu o mar vermelho, o homem que fazia sair água da rocha, o homem que falava com Deus face a face. Que privilégio! Meu Deus do céu! Outra coisa, ele estava no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus, onde o próprio Deus, sabe o que ele fazia? Deus habitava no meio do povo. Deus disse: Moisés, faça a minha tenda no meio do povo. E eu vou manifestar minha glória no meio do povo. No dia que o tabernáculo foi erguido e inaugurado, no dia da inauguração, sabe o que aconteceu? Aos olhos de todos, uma nuvem desceu do céu. Todo mundo viu aquela nuvem descendo. E a Bíblia diz que no dia que a nuvem desceu, a glória de Deus foi tão poderosa que ninguém conseguiu ficar em pé. Obabe estava lá nesse dia. Obabe estava lá nesse dia da inauguração. Ele estava lá. Que privilégio. Ele viu a nuvem guiando o povo. A nuvem era igual ao GPS. Que você coloca hoje no carro e diz assim: quero ir para Salvador. E depois de Salvador você fala: eu quero ir agora para o bairro tal. E o GPS vai te levando, o Google Maps vai te levando. Pois é, quem guiava o povo era a nuvem. Moisés dizia: gente, olha para a nuvem. Ei, olha para mim não. É a nuvem. A nuvem virava para a direita, o povo ia. Para a esquerda, o povo ia. Opa, me viu a nuvem guiando o povo. Que privilégio. Meu Deus. Ele viu Deus manifestando a sua glória. Ele estava na rota de Canaã. Ele estava indo para o lugar da promessa. Ele estava indo para Canaã, que Deus disse: é terra boa. Deus disse: é terra que mana leite e mel. Porém, olha aqui para mim. Para Obabe, tudo isso que ele presenciou era nada. Sabe aquela coisa de gente vir para o culto e tem irmãos que a glória de Deus está tão grande que ele não consegue ficar quieto, e ele chora, e ele se emociona, e ele vibra, e ele glorifica. Já viu assim, às vezes no culto, onde Deus está presente, aí tu vê o irmão chorando, tu vê gente se alegrando, e de repente tu olha para o irmão está assim, tão aéreo. Ele está assim tão longe, tão distante, sabe? Sabe por quê? Porque para muita gente, às vezes, essas manifestações é nada. Não abala, não mexe com ele, não sente nada. Então, para Obabe, tudo aquilo que ele havia vivido era nada. Todos esses privilégios para Obabe era nada. De tal maneira que quando Moisés diz assim: vamos conosco,
Tu ainda vai ver coisa, como diz o povo, amado. Se tu for conosco, tu ainda vai ver muito milagre. Se tu for conosco, tu ainda vai ver Deus fazer tanta coisa. Vamos conosco, vamos conosco! Mas para Obabe, tudo isso que ele tinha visto era nada. De tal maneira que todos esses privilégios para ele era nada é tão forte que eu estou dizendo que quando Moisés disse, vamos conosco, ele disse com toda alegria, vou não. Não vou não. Vou voltar para minha parentela. Irmão, como é que pode? Está na rota da promessa, está indo para Canaã, vendo Deus manifestar sua glória, Deus fazendo coisas tremendas, como eu já lhe disse aqui. E depois de tudo isso, foi discipulado, foi catequizado, foi preparado para ir a Canaã. O Moisés está dizendo, vamos! E o cidadão diz assim, vou não, obrigado. Eu sei que o que eu vivi até aqui é coisa boa. Não, o que eu vi aqui acontecer no meio de vocês, eu nunca vou ver em lugar nenhum. Foi maravilhoso, mas vou não. Vou voltar para minha terra. Isso nada mais é, sabe o quê? Do que crentes inseguros. Irmão, tem hora que a gente se engana com tanta gente que tu pensa que já está crente. Igual Moisés pensou que Obabe estava crente. Que a gente olha e a gente até se impressiona, sim ou não? A gente diz, eita, que irmão fervoroso. Ô irmã fervorosa, meu Deus, que irmã crente. Ô maravilha, que irmão alegre, que irmão fervoroso. E tu fica achando que aquele irmão vai caminhar mais 1 milha, 2 milhas, 3 milhas. Do nada. Aquele irmão desiste assim de tudo, mas é no estalar de dedo. Desiste assim com a naturalidade tão grande que você fica dizendo, mas minha irmã? E aquilo que tu presenciou? E a manifestação de Deus na sua vida? E o batismo com o Espírito Santo? Está igual alguém aqui que um obreiro me contou, não sei se foram senhores, que veio aqui e participou dos trabalhos aqui em Serrinha, chegou ao ministério, chegou a ser pastor, mas aí um dia sai, se desvia, e alguém procurou esse irmão, que agora estava desviado, e disse, e aquela língua estranha? E alguém aqui me contou que ele disse, aquilo tudo era da minha cabeça. Eu inventava aquelas coisas. Aquilo era coisa que a gente fazia numa euforia. Você, enquanto me ouve aqui, está de repente pensando em pessoas que estavam conosco aqui. Você dizia, que maravilha, que bênção, que crente abençoado, que irmão abençoada. Que coisa maravilhosa quando eu ouço aquele irmão cantar e pregar. Meu Deus, mas eu me arrepio todo. E você achou que ele ia caminhar um pouco mais do que você. Você até achou que ele ia chegar ao ministério, ou que ela ia ser alguém importante na obra. Do nada, amanhã você vai ver. Está na rua. Parecendo uma Jezabel. Toda empiriquetada. E você diz, não acredito, é aquela irmã? Não, é aquela mulher? Não creio. É aquele irmão que está assim, é ele mesmo. Está na porta do bar, está bebendo cachaça. Voltou de novo para a mesma prática. Voltou a ser idólatra. Voltou para o catolicismo, voltou para o candomblé. Foi ensinado, foi orientado, foi catequizado, teve o privilégio de ouvir a voz de Deus, foi batizado do Espírito Santo. Depois de um tempo, aí a gente achava que estava crente. A gente achava que estava firme. A gente olhava e dizia, que maravilha, já está seguro, esse aqui está seguro. Essa aqui vai chegar no céu. Do nada, se desviou. Ei, um conselho de pastor, quem quer me ouvir, diga amém. Quem quer me ouvir, diga amém. Mas vai um conselhozinho, de repente você pode nem entender o que eu vou dizer aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, quem pode? É melhor.
você caminhar indo para o céu, uns passozinhos de tartaruga, do que ir nessa carreira toda e de repente botar a língua para fora e não chegar em lugar nenhum. Eu já vi muita gente assim, naquela carreira toda, não é? Eita, é uma carreira terrível, aí quer evangelizar a cidade nova todo, e aí quer ficar 2 horas de joelho, agora é muito crente, é muito santo, é muita santa, a mulher é crente demais, a mulher é santa demais, tudo é pecado, tudo é do cão, tudo é do diabo, tudo é do demônio, pronto, ela é muito santa. É muito santa, ele é muito santo, mas de repente não aguenta nada, não suporta nada. E você nesse rojãozinho aqui, olha você aqui. Já teve gente que correu na frente, parou, caiu, não aguentou. Olha você aqui. Olha você aqui. Nesse rojão você está aqui. Está caminhando aqui. E vem gente gritando, e vem gente esbaforido, tem gente que faz tanta coisa na igreja, quando pega o microfone parece que Deus desceu na terra, quando pega o microfone parece que a trindade toda está nele, está nela, porque é muito fogo, e parou, caiu, tropeçou, e o pior de tudo é que cai, depois se zomba do evangelho, zomba da igreja, e tripudia de tudo, critica de todo mundo, e você está aqui, você está na massurecandereta, você está aqui, dá para glorificar a Deus porque você está aqui. E não é que eu estou zombando de quem caiu, pelo amor de Deus, quem caiu a gente tem que dar a mão, quem caiu a gente tem que ajudar, quem caiu a gente tem que pôr de pé, mas o fato é que tem muita gente que quando vem, quando chega, é muita euforia, é muito fogo, e a gente se impressiona, a gente fica impactado. A gente termina dizendo, meu Deus, que homem de Deus, esta igreja precisava deste irmão. Esta igreja precisava ter uma mulher como essa aqui. E de repente a pessoa não aguenta suportar quase nada. Teve tanto privilégio o Obabe. Deus falou e ele ouviu Deus falar. Deus desceu na nuvem e ele viu Deus descer. Deus manifestou a sua glória e Obabe estava lá. A nuvem guiando o povo e Obabe no meio do povo dizendo, que coisa linda. 1 ano sendo discipulado. A gente aqui discipula os irmãos quando vão descer as águas batismais, e Obabe ficou sendo discipulado durante um ano. E olha quem discipulava Obabe, Moisés. Moisés ia para o monte de Deus, mandava as palavras, e Moisés dizia, Obabe, o caminho aqui é esse, faz desse jeito aqui. Deus me diz assim, Obabe lá. Quando Moisés pensou que Obabe estava pronto, disse, venha conosco, vamos para Canaã. Obabe disse, vou não. Quem quer me ouvir mais um pouco, diga amém. Volta a olhar para o texto. Versículo 33. Versículo 31, aliás. Foi preciso, sabe o quê? Foi preciso Moisés insistir para o Obabe caminhar com ele para cá. Irmão, é preciso a gente estar forçando o crente ir para o céu? É preciso? Não era preciso não, né? Mas tem hora que a gente tem que insistir. Tem hora que a gente precisa insistir, aí a gente vai na casa do irmão, a gente manda uma mensagem, ô irmão, faço não, bora caminhar mais. Vamos caminhar. Não desista agora não. Continue lutando. Aí Moisés insistiu com ele, versículo 31. Moisés insistiu. Olha o que Moisés disse para o Obabe que queria cair fora. Vou mais não, vou voltar para minha terra. Aí Moisés disse, por favor, não nos deixe. É aquela palavra de irmão, aquela palavra pastoral. Ô, minha irmã, cadê você? Apareça. Não nos deixe não. Vamos para o culto de novo. Vamos continuar caminhando. Cadê você? Você sumiu. Ô, minha amada irmã. Ô, meu irmão. Aí Moisés insiste. Vamos lá, vamos caminhar. E Moisés teve que continuar falando das promessas que havia feito. Moisés, no versículo de número 30, versículo 29, Moisés disse, se você for conosco, nós lhe trataremos bem. Quando Moisés insiste com ele de novo, no versículo 31, Moisés repete a mesma promessa, dizendo, vamos conosco, por favor. Eu já lhe disse que nós iremos lhe tratar bem.
Se você vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizer a nós. Vamos! Moisés insiste com ele, não desista agora, Babi. Não volte para o lugar que você veio. Não vá para Midian. Eu insisto com você. Vamos continuar. Tente mais uma vez. E a palavra do pastor Moisés surtiu efeito. Quem pode dizer glória a Deus? De repente tu também teve o teu dia igual ao Babi. De repente você teve o seu dia igual ao Babi, dizendo: eu vou cair fora. Eu vou jogar a toalha. Eu vou ser mais crente de nada. Eu acho que eu vou sair da igreja. Mas aí do nada Deus mandou uma palavra igual a de Moisés, igual Moisés mandou para o Babi: desista não. Insista mais. Lute mais. Tente mais. Canaã é logo ali, ó Pai. Vamos lá. Eu insisto, por favor, não volte agora. Eu vou lhe tratar bem. A igreja te ama, o povo te ama. Ama nada, ama sim. Aleluia. O povo lá preza pelo irmão. Essas cadeiras, tem cadeira lá que quando a gente olha, a gente lembra de você, a gente lembra do teu nome. Vamos lá. Sabe o que aconteceu? Moisés insistiu. Aí quando chega no versículo 33, a primeira frase diz o que aí, gente? Quem pode ler para mim? Quem está no data show, eu vou ler lá em cima. Por favor, diga a primeira frase do versículo 33 aí. O que foi que aconteceu? Só a primeira frase. Assim partiram do monte do Senhor. Aí. Vambora, Babi. Vamos, Babi. Quando chega no versículo 33, diz: e assim partiam do monte do Senhor. E quem foi que partiu? Moisés, Israel e Obabe no meio. Obabe disse: eu vou, tá bom, eu vou. Partiam. Glória a Jesus. Aleluia. Se você puder, me ajude a pregar, dizendo para quem está do seu lado: não desista agora. Canaã é logo ali. Elamai, Oracandorácia. Aleluia, eu sinto graça de Deus para te dizer esta noite: Canaã é logo ali. Irmão Clério, o menino não desistiu, não. O menino ouviu o conselho de Moisés e foi embora. Sabe o que aconteceu? O midianita, que era amaldiçoado, o midianita que foi catequizado, que se tornou crente, que estava no meio do povo, que depois de desfrutar de toda essa glória queria cair fora, ouviu o conselho de Moisés. Moisés disse: faça isso não desista. Aí ele seguiu. Sabe o que aconteceu? Não é que Obabe tomou posse da terra de Canaã? Eita glória! Dá para dizer glória? Dá para dizer glória? Bata no peito e diga: eu vou tomar posse dessa terra. Uramaia! O diabo está dizendo: você não vai não. O diabo está dizendo: você vai desistir. O diabo está dizendo: já arquitetei uma reunião no inferno, já proclamei a sua queda. Eu até já divulguei que tu não vai chegar lá. O diabo está dizendo: você não vai suportar nada. Daqui a dia eu vejo você cair. Bata no peito para o inferno ouvir e diga: eu tomo posse da terra de Canaã. Eu vou. Alô, Mandorácia, Anderébia. O menino foi, o menino chegou. Cadê, pastor? Me mostra a referência de Obabe já na terra de Canaã, que é na Bíblia. Juízes capítulo 1. Olha ele lá. Chegou. O Obabezinho chegou, glória. Eu falei para vocês que ele era cunhado de Moisés. Juízes capítulo de número 1. E aqui eu termino. Os midianitas eram um povo que veio de Abraão. Abraão casou-se com outra mulher por nome Quetura. Depois que Sara morreu, Abraão casou com a segunda mulher por nome Quetura. E essa Quetura teve alguns filhos. Dentre esses filhos nasceu Midian, que é pai dos midianitas. Mas, dentre os midianitas, havia a família de Jetro, ou de Reuel, que era chamada de Queneu. Era os Queneu, que era midianita, mas a família de Jetro era chamada de os Queneu.
Juízes capítulo 1, versículo 16. Olha o menino lá. Os filhos do Queneu, sogro de quem, gente? Sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de quem? Com os filhos de Judá, e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Dá para dar glória a Deus. Olha ele aí. O menino chegou. E outra coisa aí, quer ver uma coisa boa? Não só foi ao Babi, não, até a família dele foi junto. Quando o crente fica firme e aceita Jesus, até a família vem. Lá, Micanécia. O texto está dizendo os filhos, plural. Os filhos do Queneu. Quem é o Queneu? É Jétro, o sogro de Moisés. Pois bem, os filhos do sogro de Moisés resolveram caminhar. Foram para Canaã e habitaram junto com a tribo de Judá. Não seja um crente inseguro, irmão. Nós estamos assim infelizmente, com muitos crentes inseguros, que qualquer coisa cai fora. Existe fácil. A gente fica achando que vai caminhar, mas do nada, como eu disse aqui, sai. E eu sinceramente, eu tenho muita preocupação quando eu ouço o crente dizer assim: eu quase me desviava essa semana. Pastor, irmão Raimundo, irmão Samuel, eu enfrentei uma luta com o diabo, que eu vi a hora de sair da igreja. Vai sair mesmo. Se tu ficar dizendo isso, tu vai sair mesmo. Não, olha, essa semana, sinceramente, eu quase sair mesmo, se tu ficar falando isso. Porque você está despertando em Satanás um desejozinho que nasceu no teu coração. Não fale isso, irmão, de maneira nenhuma. Não deixe isso descer para o teu coração. E nem pense em falar. Lute para servir a Cristo. Batalhe pela tua fé. Deus ainda conta com você. Há um alvo a chegar. Há uma vitória a alcançar. Canaã é logo ali. O diabo vai usar todos os meios. O diabo vai usar pessoas da tua família. O diabo vai usar pessoas no teu trabalho. Satanás está tramando a tua queda já faz muito tempo. O diabo está dizendo: ela não vai suportar esse arroxo. Uma hora dessa ela desiste. Ela joga a toalha. Ele vai se render. Mas em nome de Jesus, batalhe. Batalhe para chegar no céu. Batalhe para chegar no céu. Canaã é logo ali. Não seja um crente seguro, que qualquer coisa cai fora. No primeiro vendaval cai fora. Na primeira ventania desiste. Na primeira luta já está batendo em retirada, levantando bandeira branca para o inimigo. Não faça isso! Deus está enviando essa palavra esta noite. E ele não fala nem para paredes, Deus não fala para bancos, Deus fica elevado. Eu estou sentindo a palavra profética sendo liberada. Essa hora aqui. Tão certo como o Filho de Deus que está no meio de nós, é uma palavra profética aqui agora. E eu te digo debaixo da autoridade que Deus me manda falar. Não faça isso. Eu vou repetir, não faça isso. Tu já até pensou em falar com o pastor? Tu já até pensou em procurar alguém e dizer o que tu pensa? Mas Deus manda te dizer essa noite: não faça assim. Quem tem ouvidos, ouça. E que o Espírito diz a esta igreja: Deus ainda conta contigo. Deus ainda conta com tua boca. Deus ainda conta com teu testemunho. Deus ainda conta com tua voz. Deus é que lhe chora maia. Urama calaceri calacho. Amanda la suire para calabadarabas.
Sobeteia rabagaça. Deus ainda conta contigo. Deus ainda conta contigo. Eu vou que Deus ainda conta contigo. Pastor, não vai dar não, vai dar sim. Pastor, não vou conseguir não, vai. Você vai chegar lá, você vai conseguir, vai. Aleluia. Ai de nós se a gente desistisse quando veio a primeira luta. Ah, quanta luta, quanta batalha, quanto levante, quanta pedrada, quanta gente veio, quantos opositores, e você olha e disse, Deus, eu vou morrer aqui, cadê tu, Deus? Cadê tu, Deus? Pois nessa hora Deus manda dizer, eu sempre estava lá. Ei, lá, eu sempre estava lá. Eu sempre estava lá. Naquele abraço era Deus dizendo, olha eu aqui. Naquela palavra que alguém ligou, era Deus dizendo, olha eu aqui. Naquela oração que tu fez sozinho, lá sozinho. E de repente tu sentiu um bálsamo, uma graça chegando. Era Deus dizendo, eu não estou falando nada, mas olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. Olha eu aqui. Rebeca na ceia. Levanta a mão para adorar o Cristo que te abraça hoje. Se você pode, feche os olhos, põe a mão no coração e adore o Cristo que te abraça hoje. E que te diz nessa noite, lute um pouco mais, batalha um pouco mais, guerreia um pouco mais. A alma está sangrando, o coração está dilacerado às vezes, a luta está cravada, mas Deus está dizendo, você é guerreiro. Uramaia, tu é guerreira, tu não pode desistir agora. Não pode entregar as armas, não pode ceder agora. É uma carreira, continue lutando. Guerreira, Sibéria, Uramaia. Glória, 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 glória. Ai de nós se a gente não tiver um Moisés de repente na nossa vida, a gente ia se acaba. Todos nós precisamos de um Moisés para dizer para a gente ir embora. Bora, vamos. Não desista não, vamos lá, vamos. Quantas vezes você já pensou em cair fora? Aí aparece o Moisés da vida dizendo, bora, moço, bora. Faça isso não, bora lá. E você chegou até aqui. Você chegou até aqui. Graças te dou, Senhor, por tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque tua palavra fala conosco esta noite. Quem somos nós para desfrutar desta gloriosa graça? Só tu pode nos dar graça para receber a tua palavra. Oh, Deus, que maravilha poder desfrutar da tua palavra. Minas, Quitéria, Rachou, Mempéria, Candorácia. Oh, Deus. Ora bagaça. Elevirica da canacida terra, rabá. Não desista agora. Não desista agora. Não desista agora. Fica de pé em nome de Jesus.